nesse momento, de pé como estamos, vamos receber a palavra de Deus. Eu quero convidar nesse momento aqui o pastor José de Oliveira, vai estar trazendo a palavra para nós nessa hora. Quero convidar o irmão para vir aqui. Vamos nesse momento orar, interceder a Deus pela vida do servo do Senhor que vai trazer a palavra do Senhor nesse momento. É com todo o carinho e amor que a gente tem pelo nosso irmão José, porque a gente se conheceu através da oração, né? Orando por ele lá no Brasil, pastor Flávio, a gente estava ali orando por ele na sala, junto com o pastor Naline, e hoje ele está aqui com a gente, está sempre aqui, está com saúde, está forte, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento por ele. Senhor Jesus, nessa hora, meu Deus, queremos agradecer a Ti pela vida do nosso irmão, ó Deus, pastor José, ó Deus, na Tua presença. Pai querido, que o Senhor use o Teu servo conforme a Tua vontade. Pai eterno, que a Tua palavra, ó Deus querido, venha nos lábios dele, conforme o Senhor colocou no coração dele, ó Deus, para a glória do Teu nome. Fala conosco, que a Tua palavra nos confronte, ó Deus eterno, nessa hora. Que a Tua palavra, ó Deus querido, nos venha, ó Deus querido, transformar, ó Deus, e tirar do nosso caminho que andamos, para andarmos no caminho da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo, desde já, em nome de Jesus. Amém. Alô? Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, para mim é motivo de muita alegria, não é? Estar nessa manhã aqui com a igreja, e com certeza é com um pouco de temor, não é? Porque estamos aqui na presença de Deus e sabemos que a responsabilidade de estarmos aqui diante desse altar é muito grande, né? Já vimos nessa manhã palavras maravilhosas, né? Palavras gloriosas, louvores de adoração, que o Senhor já tem falado através dos louvores. Quero agradecer a pessoa do pastor presidente dessa igreja, pastor Ronald, e também o pastor Naline, que tem nos dado essa honra de podermos nessa manhã estarmos aqui para juntos meditarmos na santa e poderosa palavra de Deus, né? Não fazemos outra coisa senão meditar na palavra do Senhor Jesus. Eu quero também agradecer a saudação também do meu pastor Gustavo, ali da igreja onde congregamos, na cidade de José Bonifácio, e estamos ali juntamente com o pastor, a igreja, fazendo a obra de Deus. Amém? A igreja podeis assentar. Mas antes de assentarmos, então, vamos já entrarmos na palavra, aquilo que é muito importante. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra, meus irmãos, uma palavra um tanto quanto bem conhecida, não é? O Salmo 121. Salmo de Davi, não é? Salmo que fala conosco, que vem trazermos, não é? Uma referência maravilhosa a respeito daqueles que espera e confia em Deus, né? Então diz aqui a palavra do Senhor: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará todos o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Podeis assentar. Meus amados, entendemos e vimos aqui esta palavra gloriosa e maravilhosa. Aqui quando a nossa irmã cantou, por sinal, quero parabenizar essa jovem cantora, né, talentosa, que Deus continue, não é, dando esse dom maravilhoso e para que ela possa ser usada e abençoada, né? E vimos aqui que quando ela louvou, esse louvor tão maravilhoso, quando nós estamos, né, debaixo dos cuidados de Deus,
Entendemos que é esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, esse Deus que nos guarda, que nos protege, faz com que nós possamos andarmos, não é, nesse caminho glorioso e maravilhoso. Aqui o salmista diz, não é, a respeito do socorro, bem presente, muitas das vezes na hora da angústia, não é? Sabemos que nós somos totalmente dependentes desse Deus maravilhoso, o Deus que vê, o Deus que conhece. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, não é? Antes que nós pensamos, Ele já é sabedor de algo, né? Ele já conhece, Ele sabe daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito. Mas necessário se faz, não é? Nós confiarmos, não é? Nós determinarmos essa esperança, essa confiança, essa certeza de vitória, não é? Quando nós fazemos isso, com certeza, o Deus a qual nós servimos, Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Quando o pastor aqui trouxe aquela mensagem, aqui, essa palavra maravilhosa, a respeito daquilo que nós fazemos, contribuímos, entregamos ao Senhor aquilo que não é nosso, que diz a palavra que é do Senhor. E nós fazemos isso com fidelidade, com sinceridade de coração, pelo amor à obra de Deus, com certeza você será recompensado. Eu posso dizer isso, meus irmãos, com muita propriedade, não é? Pela experiência de vida, pelo tempo que nós temos na presença do Senhor, e o Senhor tem sido fiel, não é? Não nos deixa faltar nada, não é? Porque é promessa dele na minha, na sua vida e na nossa vida, não é? Então, a misericórdia do Senhor é a causa, não é? De nós estarmos sempre procurando fazer algo que venha com certeza agradá-lo, não é? Porque quando nós fazemos isso, nós de alguma forma estamos sendo fiel pela misericórdia, pela bondade, por aquilo que Ele tem feito, não é? E vimos aqui quando a palavra de Deus, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o nosso socorro? O nosso socorro vem de quem? Do Senhor. Na hora que nós se encontramos com dificuldade, na hora que nós se encontramos, aparentemente, parece que as coisas estão tudo o contrário, as portas estão fechadas, nada está dando certo. Mas nós entregamos, nós confiamos, nós depositamos essa esperança, essa confiança, essa certeza de vitória, não é? E o Deus a qual nós servimos, Ele contempla, Ele vê, Ele sabe da nossa necessidade, não é? E muitas das vezes, até um tempo que nós passamos dentro daquela prova, dentro daquela experiência, faz com que nós adquirimos experiência, paciência, confiança, para que quando nós recebemos a nossa vitória, nós sabemos agradecer a quem nos deu, quem nos proporcionou essa vitória, não é? Há um ano atrás, quando nós estivemos aqui, o ano passado, nosso neto, que muito amamos e consideramos o primeiro neto, ele estava ali um tanto quanto meio triste, porque ele precisava fazer, queria fazer um curso, prestar aí um curso para o seu trabalho, e havia uma necessidade, estava meio inseguro, e nós aconselhamos, falamos com ele, não é? Mostramos para ele o caminho correto, e determinar e confiar, não é? Ali o Felipe, não é? E com certeza ele acreditou, ele creu, não é? Devido à experiência de vida, e ali ele determinou fazer. E hoje, não é, com certeza, ele está numa posição um tanto quanto melhor, não é? Deus já tem lhe concedido uma Rebeca, não é? Ele está aí agora próximo, né, a realizar o desejo do seu coração, o seu sonho. O que é isso? É confiar no Senhor, não é? É depositar a sua confiança, porque o Deus que nós servimos, meus irmãos, Ele tem muito, muito para nos dar. A Bíblia diz que Ele tem o melhor, não é? Ele tem o melhor, e quando nós às vezes desejamos, almejamos, queremos, pedimos, com certeza se faz necessário, né? Nós pedirmos, entendemos que a nossa direção está sempre dependendo do nosso Deus, não é? Na obediência, no temor, na reverência, e quando nós fazemos isso, as portas se abrem, algo acontece. Vimos aí testemunhos maravilhosos. Isso é importante, meus irmãos, quando nós testificamos aquilo que Deus tem feito e fará na minha e na sua vida, porque Ele prova isso para conosco, que Ele tem sido fiel e continuará sendo fiel.
não é? Mesmo nós sendo infiel a Ele, mas a Bíblia diz que é a misericórdia, é a bondade de Deus na minha e na sua vida. Não é? Então, quando nós entendemos e vemos isso, ele estava ali testificando, foi procurar aquele apartamento, estava procurando, desejando, carecendo, e aquilo que ele imaginou que era bom, aquilo que ele imaginou que seria o melhor, não é? Mas Deus deu o melhor para ele. Ontem tivemos ali, ficamos muito felizes de ali conhecer, não é? E ele estava ali sendo agradecido, sendo grato. Como isso é maravilhoso, parece coisa simples, parece assim uma coisa assim insignificante, mas é muito grande, porque isso é a prova da bondade, da misericórdia, do Deus a qual nós servimos, não é? Por isso que ele diz, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o quê? O socorro. Não é? Vimos ali que o monte, não é? Jerusalém é cercado ali em volta de montes, daqueles montes, não é? Mas as bênçãos do Senhor, as prosperidades está sobre aquele povo, porque há uma esperança, uma confiança. Diz a palavra, o verso diz, o meu socorro vem de quem? Vem do Senhor. Não é? O nosso socorro, as nossas ajudas, não é? As nossas necessidades nós entregamos nas mãos do Senhor. Vimos que os dias que estamos vivendo, os dias difíceis, dias de treva, não é? Dia de luta, de angústia, porque a Bíblia diz, no mundo haverá aflição, terá aflição, mas tem de bom ânimo, porque ele, Jesus, venceu e nós venceremos, não é? Entendemos que muitas das vezes o homem fica preocupado, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, como eu vou agir, não é? Mas nós temos uma esperança maior. Nós estamos ali no Brasil e vimos ali, os irmãos pelos noticiários sabem que a situação nossa momentaneamente não é fácil, não está fácil, mas nós não temos essa preocupação, porque o Brasil também é do Senhor Jesus, não é? Dele é a terra, diz a palavra, dele é a terra e tudo que nela há. Então, por que estamos preocupados? Isso tudo é passageiro. Deus tem compromisso com a sua palavra em abençoar aquele que obedece, aquele que teme o seu nome. Não é? Isso é promessa de Deus. Quando nós entendemos e vivemos dessa forma, não é? Vem a luta, vem a dificuldade, vem a tempestade, não é? Vem a diversidade e muitas das vezes nós temos de passar para que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, ela seja mais aumentada, não é? Porque quando nós passamos por uma luta, passamos por uma adversidade, passamos por uma dificuldade, com certeza, depois que nós alcançamos, depois que nós vencemos, depois que nós passamos aquela dificuldade, nós sabemos sermos mais agradecidos. Sabemos a quem nós temos crido e quem tem nos dado a vitória. Vimos que no passado, os grandes heróis da fé, aqueles que com certeza os alcançaram, passaram também, não foi diferente, mas a sua esperança, a sua confiança está no Senhor. O Salmo 120, o verso 1 diz, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. É na hora da angústia, é na hora da tribulação, é na hora da aflição. Os irmãos sabem o que é uma angústia, o que é uma aflição, o que é muitas das vezes momento que você se encontra, como diz o provérbio aí fora, muitas das vezes num beco sem saída, e você olha para um lado, olha para o outro, e não tem outra situação, senão você olhar para Jesus, não é? Certa vez ali em São Paulo, acho que da outra vez até ainda comentei aqui, não é? Ali em Sorocaba, eu estava ali prestando um serviço e eu fui ali fazer um trabalho e o meu carro enganchou ali naquele buraco e eu esperei meu filho chegar, o do meio, que está ali conosco, e ele foi ali nos socorrer. E na hora que ele chegou ali, engatou o carro dele ficou ali na parte alta, para amarrar e puxar o meu que estava naquele, enganchou ali naquele buraco ali. Só que o carro dele estava com um pequeno problema, não tinha freio de mão. E ele imprudentemente não engatou a marcha, e quando eu estava ali embaixo amarrando, o carro dele estava vindo descendo, eu saí debaixo do carro e gritei para ele, Fabrício, o carro está descendo. E ele foi lá imprudentemente segurar o carro com as mãos.
impossível você segurar um veículo tão pesado, você segurar com as suas mãos, né? E ele ainda mais ingênuo, ele ajoelhou para tentar segurar o carro veio, trouxe ele, imprensou o peito dele, né, no carro meu que estava embaixo. E ele ali ficou prensado com aquela pancada, e ele ali angustiando, e o tempo passando, e ele dizendo: Pai, me socorre, que eu vou morrer, me socorre que eu vou morrer. Irmãos, aqui vocês são pais, tem muitos pais, mães aqui, você sabe o que é uma situação dessas, você vê um filho morrendo, não é? E você olha para um lado, olha para outro, e era dentro de um mato, era num sítio, um mato à noite, já eram umas 7 horas da noite, o Brasil escurece bem mais cedo do que aqui, e eu ali naquela aflição, naquela angústia, sem, não ter o que fazer, mas de uma coisa eu tinha certeza, que eu tenho um Deus no céu que ouve e nos atende. Eu não fiz uma outra coisa senão olhar para o céu e pedir misericórdia, clamar o Deus a qual Ele pode e tem feito. Não é? Naquela hora, daquela angústia, eu fui lá, o carro não... Engatei uma marcha lá no carro dele, não tinha como voltar ao carro dele, ele morrendo ali, já desmaiando. Eu fui no meu, como, que jeito, eu não sei. Eu consegui empurrar o meu para trás, e dei uma folga, tirei o rapaz que estava ali preso, e puxei ele, deixei ele ali praticamente desmaiado. Até chamar a esposa, ligar para ela vir nos ajudar, socorrer, tirar. O que é isso, meus irmãos? São angústia. São aflição da nossa vida, são momentos de experiência que nós passamos, mas nessas horas tão difíceis, que você olha para um lado, olha para um outro, você não tem um outro socorro senão o Deus ao qual nós servimos, não é? Essas são a resposta. Parece simples, parece a coisa normal, mas no momento, na hora que você se encontra nesse momento, você sabe quanto é valioso, quanto é gratificante, quanto é maravilhoso você crer num Deus todo-poderoso, num Deus que vela por você, vela por nós. Não é? E Ele continua sendo o mesmo Deus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os milagres, os prodígios que já foi feito com os grandes heróis no passado, Ele continua fazendo, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua salvando, Ele continua causando algo maravilhoso no nosso meio. Mas o que é necessário, o que precisa? Nós confiarmos mais nele. Nós depositarmos mais a nossa fé, a nossa confiança, certeza daquele que está conosco, é poderoso, é maravilhoso, não é? Com Ele está todo o poder e toda a honra e toda a glória. Por isso, meus amados, não tem por que nós estarmos muitas das vezes dependendo muitas das vezes da nossa capacidade, não porque eu posso, eu tenho capacidade, a minha capacidade, o meu dinheiro, nada disso resolve. Vimos aí grandes pessoas, há poucos dias mesmo, um grande apresentador ali no Brasil, com tanto dinheiro, com tanto poder, infelizmente estava ali simplesmente dependendo da misericórdia e dependendo da bondade de Deus. Porque nós somos pobres, a Bíblia diz que nós somos um verme, nós não somos nada. Se não for a misericórdia de Deus, se não for a bondade de Deus na minha e na sua vida, não é? Então, por isso, nós temos de estarmos sempre atentos, sempre procurando fazer o melhor, sempre procurando estarmos debaixo da sua obediência. Vimos o verso 3 disse, Jerusalém está debaixo, não, o verso 3... não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Aquele que te guarda, aquele que está sempre ao nosso redor, aquele que está sempre nos protegendo, aquele que está sempre nos guardando. Nós somos com certeza guardados. Todos os momentos da nossa vida, muitas das vezes acontece algo que nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver, porque o anjo do Senhor já acampou, já livrou, já nos guardou daquele momento difícil, daquele momento que muitas das vezes não chegou ao nosso alcance, mas faz necessário nós sermos gratos, agradecidos, não é sempre grato. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que
confia. Confiar é determinar. Eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele vai solucionar o meu problema. Ele vai solucionar a minha causa. Aparentemente, parece difícil, parece impossível. Não é? É algo para, dentro dos meus limites, dentro das minhas condições, não será realizado. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus da confiança. Não é? Vimos ali quando Abraão, depois de todas aquelas promessas de Deus na sua vida, no final, a grande prova de Abraão levar o seu filho para sacrifício. Não é? São coisas que muitas das vezes para nós parece assim um tanto quanto impossível, não é? Mas Deus prova de muitas e muitas e muitas formas, de muitas e muitas maneiras na nossa vida para, com certeza, nos ajudar a cada dia mais nós estarmos crescendo na presença de Deus. E vimos que quando Abraão recebeu aquela mensagem, ele não titubeou, ele não duvidou, ele creu. Não é que o Deus que tinha prometido o seu filho, o Deus que tinha dado o seu filho, o Deus que tinha feito tudo aquilo na sua vida, não seria o Deus que ia levar o seu filho. Mas ele foi até o último instante. Ele não teve nenhuma dúvida, e quando ele chegou ali, diz a palavra, quando ele chegou ali no pé do monte, ali, juntamente com seus criados, seus empregados, e disse, nós vamos até ali adorar e voltaremos. Porque ele sabia que Deus ia dar a resposta, Deus ia dar a solução. E ali quando chega seu filho, não é? E disse, mas está tudo preparado, né? O altar está preparado, está tudo preparado, mas e o cordeiro? Ele disse, para si Deus proverá. Muitas das vezes, meus irmãos, acontece isso na nossa vida. Não é algo que Deus requer de nós. E você tem de entender o momento. E a sua fé, a sua confiança, a sua certeza de vitória, ela não pode ser abalada. Depende muito da nossa esperança, da nossa confiança, daquilo, do Deus a qual nós servimos. Não é? Nós andamos muitas das vezes dentro da nossa esperança, dentro da nossa confiança humana, não é? Pensamentos, e achamos, e queremos, e fazemos tantos planos, e queremos que algo venha acontecer do nosso jeito. Mas o verdadeiro cristão, aquele que confia, aquele que tem certeza do Deus que ele serve, primeiro ele pede a direção a quem pode realizar, a quem pode dar, a quem pode fazer, não é? E depois que você tem certeza, depois que você sabe, não é, da resposta do Deus a quem você serve, aí você simplesmente vai agir com convicção, sabendo que o Deus que lhe prometeu, o Deus que abriu as portas, o Deus que lhe deu, ele vai garantir a vitória. Não é? Para que nós possamos viver nesses dias um tanto quanto difícil, mas entendemos que a nossa esperança e o nosso controle está sobre o Senhor, não é? Por isso que vimos ali o Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, é com paciência. Não é? Muitas das vezes nós queremos, nós pensamos, nós almejamos, desejamos e que algo venha acontecer logo, rápido, não é? Mas Deus tem o seu propósito, Deus tem o seu plano e não é no tempo e nem é na nossa vontade, é na vontade dEle. E quando acontece na vontade, no tempo, no querer dEle, é tudo bênção de Deus na nossa vida, não é? Quando nós antecipamos algo, não é? Vimos aí a questão de Abraão, quando nós antecipamos algo na nossa vida, sabemos que depois o resultado não é bom. Não vai dar certo, porque não foi no querer, na vontade de Deus, no propósito de Deus, não é? Mas quando nós dependemos, somos totalmente, a Bíblia diz que nós temos de ser totalmente dependente de Deus. Quando nós somos totalmente dependentes de Deus, nós entendemos que precisamos que Deus haja na minha e na sua vida, não é? Para que quando nós fazemos algo, o resultado seja bom, seja um resultado próspero, né? Para nós, para a nossa família, para nossos filhos, para que com certeza as bênçãos, as promessas de Deus que Ele tem feito, ela seja realmente realizado, né? Porque Deus é fiel e continua sendo fiel para conosco, amém? Diz o verso 4, eis que não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a
tua sombra e a tua direita. Que coisa maravilhosa, não é? Sabemos que quando nós andamos aí no sol, a sombra nos acompanha. Onde nós andamos, aquela sombra está ali fazendo parte da nossa vida, da nossa direita ali, sempre da nossa retaguarda. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nós servimos, não é? É o Deus que nós temos como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como o nosso socorro, né? Como algo glorioso, maravilhoso. Muitas das vezes nós vimos aí as pessoas que não têm o conhecimento, não têm o temor de Deus, fica ansioso, fica preocupado, não é? E questiona e fala de um, fala de outro, mas o verdadeiro cristão, aquele que confia no Senhor, ele só tem uma coisa a fazer, é agradecer. Agradecer. Nós temos, meus amados, motivo de sobra de agradecer, né? O salmista diz: que darei eu ao Senhor por tantos e tantos benefícios que Ele tem feito para conosco? Não é verdade? Que darei eu ao Senhor? Eu posso dizer também, que darei eu ao Senhor pelas bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre meus filhos, né? Sobre a minha esposa, sobre meus netos, e sobre as minhas noras, e tantas outras coisas, aquilo que Deus tem feito. Nada que eu digo para vocês, que eu tenho pedido, eu tenho com certeza desejado, almejado, o Senhor não tem sido fiel para comigo. Só tenho a agradecer. Isso é a palavra de Deus que nos ensina, que nos mostra que nós temos de procurarmos estarmos na obediência, não é? No temor do Senhor, para que quando nós pedimos alguma coisa, como fez ali, não é? O profeta, quando ele se encontrou naquela situação, veio aquela mensagem para ele, não é? E ali, para que ele pudesse entregar com certeza a sua vida ali, Isaías, e ali ele olhou o rosto para a parede, e simplesmente ele disse: Senhor, eu tenho andado em sinceridade contigo, não é? E eu creio, devido à sua vida de temor, de obediência, não é? De reverência ao nosso Deus. E logo o profeta, antes de sair ali do seu quintal, retornou e disse: o Senhor te está acrescentando mais 15 anos de vida. O que é isso, meus irmãos? É você confiar. É você ter certeza do Deus que você serve. E quando muitas das vezes você acha que aquilo que você está pensando, que aquilo que você quer fazer, que aquilo que você almeja fazer não está dando certo, porque ainda não está no tempo, na vontade de Deus. Esperamos, aguardamos o tempo, deixa muitas das vezes o tempo passar. Não é? Quando será o tempo de Deus, a vontade de Deus, tudo se realizará na melhor forma, do melhor jeito, porque o Deus que nós servimos, Ele sempre nos quer dar o melhor. O sol não demolecerá de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará todos de manhã, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Não é somente hoje, não é somente nesse momento, não é somente nesse instante, é para sempre, é para sempre. Então você saiba, não é? Deseja, almeja, quer algo na sua vida? Continue esperando, continue crendo, continue confiando. O Deus que você serve, o Deus que você confia, o Deus que você conhece, Ele está no controle. A Bíblia diz que Ele está no controle, não é? A sua vontade, diz a palavra, que ela permanecerá para sempre, não é? Quando muitas das vezes nós achamos que a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o que nós entendemos é o necessário. Não, o Senhor conhece e sabe daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito, daquilo que com certeza se faz necessário, né, na nossa vida. Vimos aqui um salmo também maravilhoso, um salmo tradicionalmente, principalmente no Brasil, as pessoas deixam lá a Bíblia aberta nesse salmo, porque com certeza é o salmo da vitória, é o salmo das promessas, não é? Mas entendemos que não é a palavra aberta, a palavra tem de estar no nosso coração, na nossa mente, não é? O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus,
o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Quem é? Aquele que habita, aquele que está no esconderijo, né? Dentro dessa proteção gloriosa, dessa proteção maravilhosa, não é? Dessa promessa gloriosa. Quem é esse povo? Somos nós. Nós estamos dentro dessa proteção, porque no momento que nós aceitamos a nossa fé, confiamos, cremos no propósito da nossa salvação, então o Senhor se prometeu, o Senhor enviou para nós o que? Um anjo, não é? Nós recebemos ali essa promessa gloriosa, não é? E estamos debaixo dessa proteção maravilhosa. Entendemos que tudo que nós desejamos dentro da bondade, da misericórdia e da vontade de Deus, não é? Ele nos concede, mas é da vontade de Deus. Não é da nossa vontade, não é do nosso querer, não é do nosso pensamento, não é o que nós achamos. Não é? Precisa que Deus, não é, realmente entenda que aquilo é bom para nós. Vai trazer benefício para a minha vida. Não é verdade? Para a prosperidade, para a minha vida espiritual, a vida material. Porque Deus é como um pai humano, não é? A Bíblia diz que nós que somos maus, a Bíblia diz que nós somos maus, desejamos boas coisas aos nossos filhos, e Ele que é misericordioso, Ele só nos deseja e só nos dá o melhor. Mas para que nós alcançamos esse melhor, necessário se faz que nós estejamos também debaixo do propósito da vontade dEle. Não é? Porque se for da nossa vontade, do nosso querer, e fazendo aquilo que muitas das vezes Deus não se agrada, com certeza as bênçãos não virão. Não é? Algo, o contrário, acontecerá. Vimos aí grandes homens de Deus, que tiveram na obediência, que tiveram no temor e foram abençoados. Mas no momento que eles distanciaram, que eles saíram, que eles entraram por um outro caminho, Deus não tem compromisso. A Bíblia diz que Ele não tem compromisso. Não é? Então, quando o salmista diz que é aquele que habita, aquele que está, aquele que faz parte, não é, dessa promessa gloriosa. Porque diz aí, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, não é? Ele nos guardará, não é? Ele nos socorre. Muitas das vezes, não é, as lutas, as dificuldades, ela nos oprime, faz com que nós podemos muitas das vezes ficar um tanto quanto, por que não dizer, com depressão. Vimos aí no mundo que vivemos uma doença terrível. Por que dizer que não ataca muitas das vezes o crente? Aquele que muitas das vezes fica na dependência dele, na ansiedade dele, no desejo dele, querendo muitas das vezes fazer algo que está além do seu limite, além da sua capacidade. E você acha, porque você entende que você tem de fazer, mas será que Deus está no controle, Deus está na vontade, Deus está na determinação de algo que está acontecendo? Não. Sabemos que dependemos da vontade e da misericórdia dEle. Então, quando nós entendemos que o Senhor está no controle, algo de bom vai acontecer na minha e na sua vida. Não é? Então, por isso que o salmista diz, aquele que habita no esconderijo, no lugar, muitas vezes, de proteção. Esconderijo é um lugar de proteção, é um lugar onde as pessoas, com certeza, estão no lugar ali que ele se acha protegido, né? Como diz aqui a palavra, a sombra do Onipotente descansará. Então, ali há uma proteção divina, a proteção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Como é glorioso, como é maravilhoso você ter essa certeza, mas é certeza, não é que você serve um Deus que se faz presente. Muitas das vezes você tem uma ansiedade, você tem um desejo, você tem uma necessidade, você quer resolver, quer solucionar, mas você vai entrar na porta do seu quarto ali, entra no seu quarto, fecha a porta e você vai entregar para Deus. Depois que você entrega para Ele, você pede para Ele, você vai esperar com paciência. Em quem? No Senhor. E Ele, com certeza, a Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir.
como é glorioso, né? É uma forma, porque Deus não se faz necessário se inclinar, porque Ele é um Deus todo-poderoso, se faz presente em todos os lugares. Mas é uma forma de quê? De reverenciar, não é? Quando a palavra se fala se inclinar, é uma forma dele nos ouvir, dele nos atender. E eu posso dizer com muita propriedade para os irmãos, que eu sou grato, sou agradecido, não é, ao meu Deus, pela bondade, pela misericórdia que Ele tem sido para comigo, não é? Ao ano passado, chegando aqui, estávamos aqui, havia um desejo no meu coração. Nós tínhamos ali uma chácara, né, um lugar onde nós morávamos ali há muitos anos, mas eu achei que aquilo ali já estava um pouco, para nós, um tanto cansativo, não é? E eu precisava desfazer daquilo, e tinha alguma coisa que precisava desfazer, eu desejaria mudar para um outro lugar mais tranquilo, e precisava vender, ou trocar, fazer alguma coisa. Falei com a esposa, com os filhos, mas eu entreguei nas mãos daquele que tudo pode. Eu criei que o Senhor estaria no negócio. Estava dirigindo um trabalho ali em São Paulo, fui na direção da igreja, entreguei a igreja, debaixo da obediência do pastor, e viemos para cá. Quando chegamos lá, eu falei para a esposa, nós vamos lá em tal lugar, vamos alugar uma casa, vamos mudar para lá, sem vender, sem ter feito nada. Eu falei, Deus proverá, Deus vai fazer com que algo vai acontecer. Depois que nós estávamos ali com 15 dias, meu filho mora na cidade lá, veio alguém, se interessou, fizemos um bom negócio. Com 20 dias eu tinha vendido aquele imóvel, já tinha transferido, já tinha pego o outro negócio. Quem faz isso? É Deus. Ele quer nos dar, nos fazer o melhor. O melhor, mas você entenda que você tem de dispor da direção e da vontade dEle, não é? Quando nós queremos fazer do nosso jeito, porque nós temos de ter entendimento. A Bíblia diz que o nosso entendimento, o nosso raciocínio, não é, tem de ser na direção dEle. Nós entendemos quando Deus, esses dias aqui numa reunião dos homens aqui, um irmão deve estar aqui, deu um grande testemunho. Dali houve um problema com ele, roubaram o caminhão, e ali ele ficou um tanto preocupado, mas a família, com certeza não é fácil, mas ele pedindo a direção de Deus, ele pedindo a orientação de Deus, Deus guiou ele, levou ele, não tinha rastreador, e não tinha aí esse negócio que a gente usa no carro, né? Deus mostrou para ele, foi levando até onde estava ali o caminhão no matagal. Não foi? O irmão deve estar aqui. Quem que faz isso? É Deus. Por quê? Porque o irmão confiou, o irmão creu, o irmão entregou. O irmão sabia, não é? Que o Deus a qual ele servia, que ele serve, não é? O Senhor poderia solucionar. Era difícil? Era difícil. Era algo impossível? Não, não era impossível. Não é? Porque Deus conhece, Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe daquilo que nós queremos. Então, quando você tem uma necessidade, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja com seus filhos, seja com a sua esposa, aquilo que você entende que para você está fora do limite, está fora do controle, está fora das suas condições humanas, há um Deus que vê todas as coisas. Há um Deus que está presente, há um Deus que nos acompanha. Mas o grande problema, meus irmãos, que acontece conosco, devido à nossa fraqueza humana, da nossa limitação, nós queremos fazer tudo do nosso jeito, nós queremos resolver da nossa forma, nós queremos tomar as nossas atitudes, nós queremos já agir. Foi o que aconteceu com Sara, não é? Logo que veio ali aquela promessa, que no momento ela não creu, ela não confiou como foi feito ali Abraão, seu marido, ela até duvidou. Mas quando ela tentou ajudar, fazer algo que aparentemente parecia certo, depois veio as consequências, ela não teve outra atitude de dizer assim para o menino, para Agar, mandou embora, não é? Porque no tempo certo, na hora certa, Deus agiu, Deus fez. E Ele continua fazendo, Ele continua agindo, Ele continua sendo nosso Deus, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua sendo bondoso, Ele continua sendo o Deus que provê todas as coisas. Todas as coisas. Por isso que a palavra diz, entrega o teus caminhos ao Senhor.
confia nele, e ele tudo fará. Mas é tudo, não é? Muitas das vezes nós achamos, devido a minhas condições, aquilo que eu acho, que eu penso, né, vai ser fácil. Nem sempre é fácil, meus irmãos. Nada, com certeza, é fácil. Porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição. Mas o que? Tem de bom ânimo, porque ele, Jesus, venceu e nós venceremos, não é? Então, voltamos aqui. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor dos Exércitos. O meu socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza vem do Senhor dos Exércitos. Não é? Por isso se faz necessário. Nós cremos, nós confiamos e nós depositamos essa esperança certa de vitória. Muitas das vezes, se não dá certo no momento, se não dá certo na hora que nós queremos, se não dá certo da forma que nós queremos, nós continuamos esperando. Esperar com paciência no Senhor, para que Ele se incline, para que Ele atenda, para que Ele ouça o nosso clamor. É no tempo dele, na vontade dele. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, é gratificante, é valioso. Você nunca vai se arrepender quando você recebe uma bênção dada por Deus, pela sua misericórdia, pela bondade de Deus. Com certeza que a Bíblia diz que é prosperidade. Não é? É uma prosperidade, é algo que nós vimos aí melhorando a cada dia melhor. Mas quando nós fazemos do nosso jeito, acontece o contrário. Acontece que as coisas desandam, acontece que muitas das vezes nós pagamos preço por aquilo que nós fazemos na nossa vontade, na nossa determinação. Então, esta é a palavra que eu tenho a deixar para os irmãos. Com certeza, não sou aquele pregador eloquente, não é? Mas é a palavra que Deus nos deu. É a palavra que, com certeza, eu quero entregar, deixar para os irmãos. Esperar com paciência no Senhor, confiar no Senhor e determinar essa certeza, meus irmãos. É certeza de vitória. Deus jamais nos desampara, nunca desamparou. Mesmo o povo ali do Egito, né, quando saíram ali do Egito, e debaixo da Bíblia diz com a sua mão forte e poderosa, e ali quando eles clamaram por necessidade de alimento, o Senhor proveu todas as coisas, não faltou para eles nada. Mas infelizmente, devido à rebeldia, à fraqueza do homem, logo veio o que? A murmuração. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Quando nós não vigiamos, nós começamos às vezes a questionar. O crente não questiona, o crente agradece. O crente agradece, mesmo nas horas do contrário. Mesmo que as coisas não estão dando certo para você. Senhor, mas eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu creio que tem sido misericordioso para comigo. E quando nós fazemos dessa forma, agimos dessa forma, com certeza você receberá a recompensa de quem? A recompensa de Deus. A recompensa daquele que tem muito para nos dar. Amém? Se tiver algum dos irmãos que sentir no seu coração, quiser vir até aqui, nós vamos orar por você. Se você tem uma necessidade, você tem uma causa, você tem um problema, você tem algo que se faz necessário ser resolvido, entendemos que o Deus da providência, o Deus que tem algo para nos dar, Ele está com as suas mãos estendidas. A Bíblia diz que Ele está com as suas mãos estendidas, derramadas, para nos suprir todas as nossas necessidades. Qual seja a sua necessidade? Qual é o seu problema? Qual é a sua causa? Não é? Venha, nós só vamos orar. A igreja vai interceder por você. E com certeza, através da sua fé, da confiança do Deus que nós servimos, você receberá a sua bênção. Não é? Deus cumprirá o desejo do seu coração. Mas necessário se faz nós sairmos, nós irmos, para que nós alcançamos aquilo que desejamos e almejamos. Amém? Se não tem, que Deus continue abençoando. Obrigado, pastor, por essa oportunidade maravilhosa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.